mas hoje eu vou falar carinhosamente do nosso querido ovo, né? Os benefícios do ovo. Como eu falei que a naturopatia é um estilo de vida, o que eu vou propor para as pessoas? Já vou abrir propondo. Substituam o seu café da manhã, o seu desjejum, por ovos. Sim. É uma unanimidade, Geraldinho, entre naturopatas como eu, nutrólogos, endocrinologistas, nutricionistas, todos são unânimes. Então, tem uma afinidade. Não, mas é só ovos. Não, você pode colocar algumas coisas. Se você fizer um omelete, por exemplo, você pode colocar alguns vegetais que combinam bem ali com o omelete, né? Já bem diz a minha esposa, Rosângela, né? Que sabe preparar um omelete com diversos vegetais, né? Então, enriquece o omelete, que aí sim é uma boa proposta. Pode adicionar sementes nesse preparo do ovo, dependendo da forma que você vai preparar, uma semente de abóbora, semente de girassol, chia, linhaça. Então tem diversas formas que tem isso. Ramon, eu gosto de ovo e não enjoo, então coma ovos no seu desjejum todos os dias. É uma proposta. Ótimo. E por quê? Por que minha proposta? Primeiro ponto, Geraldinho, hoje não só a diabetes, mas também a chamada resistência insulínica, porque a pessoa pode ter ali uma glicemia baixa, uma glicose em jejum normal, uma hemoglobina glicada normal e ter uma insulina alta, o que aponta a chamada resistência insulínica. E a resistência insulínica, a médio ou longo prazo, pode trazer a diabetes, mas ela pode trazer outras doenças que as pessoas nem fazem ideia que também são causadas por resistência insulínica, por mau uso do açúcar e dos carboidratos simples. Por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica, a pressão alta. A pressão alta, se perguntar de prontidão para qualquer pessoa, inclusive para profissionais da área de saúde, o que mais causa pressão alta? A resposta que vem na cabeça das pessoas, sal. E o sal, ele causa menos hipertensão, o sal ruim, o sal refinado, causa menos hipertensão do que o açúcar. Olha. O açúcar e o que vira açúcar no nosso sangue, que é o quê? Carboidratos simples, os farináceos, as massas, arroz, macarrão, angu e tudo mais, vira açúcar no nosso sangue, isso pode ser maior causa da hipertensão comum do que o próprio sal refinado. E nesse pico glicêmico, você vai predispor o seu organismo a diversas doenças. Não se iluda que vai ser só a diabetes. Pode ser o hipotireoidismo, que é uma disfunção das mais comuns, a tireoide. Pode provocar ali as inflamações crônicas, depois a gente vai falar sobre isso no outro tema, as inflamações crônicas como artrites, artroses, que já é uma consequência de uma artrite crônica, uma doença autoimune, como artrite reumatoide, como as próprias tireoidites, né? A psoríase, o vitiligo e lúpus, tantas doenças provindas de quê? De processos inflamatórios gerados pelos picos glicêmicos da má alimentação no desjejum. Então, quando você come ovo no desjejum, você não erra. E além disso, o que o ovo oferece? Melhor fonte de proteína. Ele tem astaxantina, tem luteína, que são substâncias maravilhosas para a saúde oftálmica. Ajuda na prevenção de doenças maculares dos nossos olhos, ajuda a fortalecer, né, a saúde oftálmica, e de forma que muitas doenças que as pessoas estão tendo hoje dos olhos podem não ter mais se ela comer um ovo por dia. O ovo também tem a colina, que é uma substância neuroregeneradora. Ela trabalha na regeneração das células neurais, melhorando aí a concentração, a inteligência, melhora a memória. Crianças de 6 meses até 3 anos de idade que ingerem ovos todos os dias, claro que proporcional à idade, ao organismo dela, tem muito mais inteligência do que as demais crianças. O ovo ainda ajuda a reduzir o colesterol ruim no nosso sangue, ajuda a reduzir o triglicérides, ele é um protetor cardiológico, ele não dando pico glicêmico, preserva a saúde do pâncreas. Então, quer dizer, ele não dá pico glicêmico, ele ajuda no emagrecimento. Por quê? Porque ele dá saciedade, porque toda proteína promove saciedade, e a pessoa que come um ovo, ela não vai ter fome por muito mais tempo do que aquela que come um pão. A pessoa que come um pão,
1h30, 2 horas depois, ela está morrendo de fome quando não está tremendo por queda de glicose. O ovo, você vai ficar 4, 5, 6 horas sem comer mais nada, porque fica saciado, não vai ter queda de glicose, porque assim como ele não dá pico de glicose, não dá queda de glicose. Porque o que dá pico, que é o carboidrato simples, também dá queda de glicose. E o ovo ainda, ele é completo para a parte nutricional do nosso organismo. Então, o ovo é uma excelente proposta para prevenir e tratar diversas doenças. Agora, eu não estou falando de qualquer ovo. Ah, tá. Ovo, muita gente fala, eu já sei o que ele vai falar, ovo caipira. Só que não é qualquer ovo caipira, porque o ovo que a galinha caipira bota é um ovo que é chamado de caipira, mas a pergunta é, o que a galinha caipira come? Porque quando a galinha caipira come predominantemente ração, é óbvio que aquele ovo não vai ser o autêntico caipira. Então, a Rosângela até me cobra muito, falando assim, cuidado, porque a gente sabe que tem diferença de valores, nem todo mundo tem acesso. Mas eu acho que a demanda, quando aumenta também a oferta. Então, se as pessoas começarem a cobrar o ovo caipira, chegar para o produtor, olha, o seu ovo é caipira? E você cria sua galinha com o quê? Porque se for com milho, quando as galinhas pastam, esse é o autêntico ovo caipira. Mas quando o produtor usa muita ração, e a gente sabe que em alguns momentos precisa usar, mas tem que ser controlado, para que esse ovo não perca as principais propriedades medicinais dele. Ramon, não como ovo ou como ovo de granja? Come o ovo de granja. Também, é o que eu falo, melhor do que comer o pão, os farináceos. Exato, até porque, como eu acabei de dizer, não vai ser fácil nós encontrarmos um ovo caipira de fato, né? Como eu tenho essa oportunidade, porque meu sogro, minha cunhada produzem esses ovos caipira. Mas nem todo mundo tem essa oportunidade. Então, nossa, o Ramon falou que é melhor que seja o caipira. É melhor, mas na falta do caipira, que seja o ovo de granja. Então tá bom. Mas tentem procurar o ovo caipira, que já não tem tanta diferença de valores, dependendo da época do ano, e vai ser muito mais saudável.